Oi, Jéssica. Resolvi fazer um vídeo para te ajudar nas aulas aí. É o seguinte, ontem você me passou os dois pontos de uma reta, né? E o professor te pediu para você encontrar a equação da reta. Os pontos que você me passou foram o ponto A 2, 3, né? E o ponto B 8, 5, certo? Então você tem aqui os dois pontos. Primeiro passo, você vai ter que achar, não necessariamente, mas se quiser você pode montar os pontos no gráfico para poder facilitar a tua vida. Eu já montei um gráfico aqui para a gente poder fazer, né? Aí depois você acompanha em casa e tenta fazer o passo a passo. Primeira coisa, observa que aqui sempre, em todo caso, o 2, o primeiro número da sequência dos dois números, o primeiro número vai ser referente ao x. E o segundo número vai fazer referência ao y. Mesmo caso do outro aqui. O primeiro número vai fazer referência ao x e o segundo número vai fazer referência ao y, certo? Montando o gráfico vai ficar o seguinte. Para o ponto A, nós temos 2 para x, 1, 2, e temos 3 para y, né? Então vai ficar 1, 2, 3. O ponto vai ser mais ou menos aqui assim. Certo? E agora vamos montar para o ponto B. O ponto B é 8 para x. Então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. E 5 para y. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar mais ou menos aqui assim. Certo? Então, esse aqui é o ponto A. Vamos colocar aqui bem específico. Ponto A 2, 3. E ponto B 8, 5. Certo? Sendo que 2 é x, 3y, 8x e 5y. Olha, para poder você fazer, você tem sempre que lembrar. Esse ponto aqui é o ponto inicial, certo? É o ponto 0, 0. Não está na nossa referência agora, mas esse aqui é o ponto 0, 0, certo? A reta ela vai sempre iniciar daqui para lá. Como essa ficou um pouco não ficou no eixo central, ela vai passar mais ou menos aqui assim, ó, essa reta, certo? Então, você tem que saber que esse ponto A vai ser o primeiro ponto, a referência ao primeiro ponto. E o ponto B vai ser o segundo ponto, certo? Então, o x vai ser x inicial, vai ser o 2, x final vai ser o 8, ou x1 e x2, certo? 3 vai ser y inicial, ou y1, e 5 vai ser y final, ou y2, certo? Essa aqui é a primeira etapa para você poder montar a reta no gráfico, e aí depois você vai encontrar os valores usando a seguinte fórmula, aquela que eu te passei ontem, que é y final menos y inicial, né? O y1 menos y2, para facilitar para você, para ficar mais fácil de entender, é igual a m
M, certo? Tá, você está vendo agora. Igual a M, que multiplica x1 menos x2. Essa é a fórmula, certo? Ó, y1, certo? Menos y2, menos o y da segunda do ponto B. M, que multiplica x1 menos x2, que é o x do ponto B, correto? O que é M? M é a média entre os dois pontos. Como que eu encontro M? Aqui não é igualdade. Você pode fazer o seguinte. Olha, o x1 menos x2 está multiplicando M. Para você achar M, você pode colocar o M em evidência. Você faz isso trazendo o x1 e o x2 para baixo do y1 menos o y2, certo? Então vamos fazer o seguinte, ó, colocando o M em evidência, vai ficar assim, ó, M, certo? Igual y1 menos y2, certo? Dividido por x1 menos x2, certo? Isso é para achar o M. Agora você vai substituir os valores que você tem lá no teu gráfico. Então, observa aqui. Meu x1 quem é? Não é o 2? Então vai ficar, ó, aqui M igual o meu y1 é 3, então y1 é igual a 3, certo? Menos só que assim, como aqui, se você fizer essa forma, vai ficar o valor negativo, certo? Então é o seguinte, invertendo aqui, y final menos y inicial. A fórmula é essa, certo? Vamos fazer a fórmula aqui do lado. Ó, a fórmula é y final menos y inicial, certo? Que é igual a m vezes, certo? M que multiplica x final ou x2 menos x1, tá? Aqui não é x1, x2, certo? Então, tá, vamos fazer aqui do outro lado para você. Então tá, ó, refazendo aqui para você entender melhor. Ó, a fórmula é y final, certo? Y final, y2 menos y inicial, y1, que é igual, certo? M que multiplica x final, x2 menos x inicial, x1. M vai ser igual y final menos y inicial sobre x final menos x inicial, certo? Voltando no gráfico aqui, meu y final é 5, porque final? Porque é do ponto final. E meu y inicial é 3, porque é do ponto inicial. Ponto final, ponto inicial. Y final, y inicial. Então vai ficar, substituindo os valores aqui, vai ficar M é igual 5 menos 3, certo? X inicial 2, x final 8, x final menos x inicial, A ponto inicial, B ponto final, certo? Então aqui vai ficar meu x final 8 menos o x inicial. Quem é meu x inicial aqui? Menos 2, certo? Menos 2. Então meu M vai ser igual a 5 menos 3, 2, certo? 8 menos 2, 6.
meu m, a minha média entre os dois pontos é igual a 2/6. Eu posso simplificar isso dividindo os dois por 2. Então, o meu m vai ser igual a 2 por 2, 2 dividido para 2, vai dar 1. 6 dividido para 2, vai dar 3. Então, o meu m vai ser igual, a minha média entre o ponto inicial e o ponto final é igual a 1/3, certo? Beleza. Agora, esse é o segundo passo. Vamos fazer o seguinte, aqui, ó, montagem do gráfico, o primeiro passo, certo? Montou o gráfico, ok. Aí o segundo passo é achar o valor médio entre os dois pontos. Foi o que a gente achou aqui. Segundo passo. Achamos o valor médio entre os dois pontos, certo? Agora vamos para o terceiro passo. O terceiro passo, você vai achar a equação entre dos pontos da reta, certo? Vamos repetir de novo a fórmula aqui. Então vai ser y final, ou y2 menos y inicial, é igual a m, que multiplica x2 menos, ou x final, menos x1, x inicial, certo? Ok. Só que é o seguinte, observação aqui. Quando você for substituir, você pode usar qualquer um dos dois, certo? Se você fizer usando o A, vai dar um valor. Se você fizer usando o B, vai dar o mesmo valor, certo? Então, tranquilo. Voltando aqui. Ou eu posso substituir pelo ponto o x2, o y2 e o x2, ou eu posso pegar, no caso lá, que é o meu ponto final, que é o ponto B, certo? Ó, meu ponto inicial é o ponto A, o ponto final é o ponto B. Ou eu posso pegar os valores do ponto A, que é o meu ponto inicial, para substituir lá na fórmula, ou eu posso pegar só o valor do ponto B e substituir lá na fórmula, certo? Vamos pegar, ó, só do ponto B aqui. Vamos pegar o valor só do ponto B, que é o meu ponto final, não é 8 e 5? Voltamos para lá então, certo? Então, eu vou usar os valores de B. Quem são os valores de B? 8 e 5, certo? X e Y, né? Aí, ó. 8, 5, x, y, beleza? O que você vai fazer? Você vai substituir. Isso aqui não refere-se ao x2 e o y2. Então, esse aqui não seria o x2 e o y2, porque é do segundo ponto final, certo? Então, nós vamos substituir esses valores aqui. Ou você também poderia fazer substituindo com o valor positivo aqui, certo? Com o valor inicial, que seria o do A, né? Então, o meu A, quem que é meu A? O meu A vai ser igual. Meu A vai ser igual 2, isso aí. O meu A vai ser igual 2 e 3. Meu 2 vai ser meu x1, certo? E o meu 3 vai ser meu y, o meu y1. Exatamente isso. Se formos substituir, vai ficar o seguinte. Substituindo. Vamos substituir o A, que é valor menor, para ficar mais fácil de calcular. Certo? Substituindo o A porque são valores menores. Ó, então eu vou ficar com... Observa que você vai usar apenas um, substituir ou do ponto inicial ou do ponto final, certo? Ou só para o x2 e para o y2 e para o x2, ou só para o y1 e para o x1. Entendeu? Para você poder montar a equação, senão não funciona. Um dos dois. Não pode substituir os dois valores, o ponto A e o ponto B, porque senão você vai achar um número real, então você não vai ter uma equação. Certo? Então é o seguinte, ó, pode fazer assim. Repete o y2, o y final,
né? Nós não vamos usar só para o ponto A, para o ponto inicial, menos, quem é o meu y1 aqui? Não é 3? Então, colocamos aqui, ó, 3, que é igual m, certo? M que multiplica. Lembra que eu estou substituindo só o x1, o y1 e o x1, então eu vou manter o x2 aqui, certo? Menos, eu substituo o x1, que é meu x1. Meu x1 é 2, certo? Então vai ficar o seguinte, vai ficar assim, ó. Repete o x2, o y2, menos, substitui x1, 3, igual, repete o m, que multiplica. Repete o x2, substitui só apenas o x1. Meu x1 é igual a 2, usando só do ponto A, ok? Beleza. O que você vai fazer aqui agora? Só que tem uma coisa, observa que tu tem o teu ponto médio, você já achou o ponto, a média entre os pontos. O teu m não é um terço, então você pode substituir também. Ó, repetindo, y2 menos 3 é igual, você pega, em vez do m, você coloca 1/3 aqui, ó, 1/3 que multiplica o x. Não vamos usar x2, vamos usar só o x agora, para facilitar a conta. X menos 2, certo? Você ficou com isso aqui. Está quase no finalzinho. Agora você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que achar os valores, né? Ou seja, fazer continha agora, ok? Primeiro passo, você está procurando, você tem que, a função, ó, a função não é f, função não é f de x, uma função chamada não é f de x, f de x, que é igual a algum valor, um valor x, isso pode ser escrito como y. Então, você vai colocar sempre, esse f de x é o mesmo y, função. Você sempre vai colocar em evidência o y, certo? Então, vai ficar aqui, ó, y, sempre colocar o y em evidência, nunca x, sempre o y em evidência. Y é igual, certo? Eu tenho igualdade aqui. Quando eu tenho um número positivo que eu jogo ele para o outro lado da igualdade, ele fica negativo. Quando eu tenho um número negativo, que é o caso aqui, que jogo ele para o outro lado da igualdade, ele fica positivo, correto? Então, o que vai ficar? Y é igual. O y vai ficar do mesmo lado da igualdade, portanto, não muda o sinal. Repetindo tudo do outro lado, ó. 1/3 que multiplica x menos 2, mais, que ele estava negativo, passou para o outro lado positivo, mais 3, certo? O que eu tenho aqui agora? Eu tenho uma multiplicação e uma adição. Regra matemática, sempre fazer primeiro as multiplicações e divisões, correto? Então, vamos fazer essa multiplicação aqui. Ó. Y é igual. Multiplicação de fração, certo? Eu posso multiplicar direto. Multiplicando, ó, apenas o numerador. 1 vezes x é x, certo? 3, não posso dividir x por 3, vai ficar assim. Mais, porque 1/3 está positivo, com menos 2 aqui, vai dar, mais com menos é menos, certo? 1 vezes 2, 2, certo? 2/3. 2/3. Eu não posso fazer essa subtração aqui, porque quando eu tenho multiplicação, eu posso fazer direto. Quando eu tenho subtração ou adição de fração, eu tenho que tirar o MMC delas, correto? Então, eu acrescento o mais 3 aqui. Aqui não aparece. Espera, vou pegar outra caneta ali. Aqui não aparece, mas tem, é como se tivesse o 1 aqui, certo? Seria 3 sobre 1. Não aparece, mas sempre quando está assim, quando tem soma de fração, aqui vai ter o 1, correto? Então, o que tu vai fazer? Tu vai ter que tirar o MMC de 3 e de 1,
para poder achar o valor. Vamos tirar aqui do lado para simplificar para você. Ó, eu tenho 3 e tenho 1, tirando o MMC. 3 e 3, 3 dá para dividir por 3, então vai dar 1, 1 e 1. Ou seja, meu MMC dos 3 é o próprio 3, certo? Então, tu faz o seguinte aqui, ó. Tu coloca o y é igual, né? Tu coloca uma barra de fração aqui, grande, né? Com só o 3, o MMC do 3 e do 1 é o próprio 3. Então, colocamos aqui, ó, 3, certo? Agora, tu vai dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador em cima, certo? Ó, 3, eu cheguei do açougue agora. Tá, 3 dividido para 3, 1 vezes x, dá x. Olha o que eu fiz, ó. 3 dividido para 3, 1 vezes x, x. 3 dividido para 3, 1 vezes 2. Só que repete sinal, certo? Menos aqui, ó. 3 para 3, 1 vezes 2, 2. 3 para 1, 3. 3 vezes 3, 3 vezes 3 é isso mesmo. Ó, repetindo o sinal, 9, certo? Então eu fico com isso aqui. Agora, como eu tenho um denominador só, eu posso somar essas 3 aqui de cima. Outra observação, eu não posso somar o x com 2 aqui. Ou melhor dizendo, não posso subtrair o x com 2, porque o x, eu tenho, quando eu tenho assim uma incógnita sem valor, sempre vai ter um acompanhando ela aqui, mas aqui eu não posso somar, porque são diferentes. Se fosse multiplicação, sim, mas na soma e na subtração não posso fazer isso, certo? Então, eu não posso subtrair o x por 2. O que eu posso fazer? Eu posso fazer essa somatória aqui, menos 2 mais 9, certo? Então, vamos repetir aqui, ó, y é igual, certo? Ó, x menos 2 mais 9. O que eu faço? Subtraio e conservo o sinal do maior número. Quem é o maior número aqui? 9, né? Vou subtrair 2 de 9, vai ficar 7 positivo. Subtrair e conservar o sinal do maior número. Menos 2 mais 9 vai dar 7 positivo. Certo? Isso tudo sobre 3. Aqui é a tua equação. Essa que tu achou aqui é a equação da reta do ponto AB. A equação da reta do ponto AB. Ah, mas como eu sei que está certa essa equação aqui? Simples. É simples. Voltando no gráfico lá. Ou melhor, vamos montar um outro gráfico para você ver. Quando eu posso atribuir valores para mim. Tu já achou aqui. Tu já achou, a tua resposta é essa. X mais 7 sobre 3. Mas para tu ter certeza que tu está fazendo certo, tu faz o seguinte. Tu pode atribuir valor. Né? Aqui, ó. Faz aquela tabelinha, valor para x e y, certo? Aqui tu joga valor arbitrário, tu pode jogar 1, 2, 3, 4, 5, certo? 5, vamos colocar aqui 8, certo? Esses são os valores que eu obtei para x. Então tu pode ver que nos pontos que te deram, no ponto B, o x vai valer 8. E no ponto A, o x vai valer 2, certo? Ó, como que tu acha isso aqui? O valor de x, tu vai jogar na função, certo? Tu vai pegar o valor de x aqui e joga na função, substituir na função. E o valor que dá da equação vai ser o valor de y, para montar a reta no gráfico, por exemplo. Então, eu tenho uma aqui, ó, 1 mais 7, 8, né? 1 mais 7, 8. 8 para 3 não vai dar número inteiro. Então, vai dar alguma coisa lá, né? Deixa eu ver aqui. Vai dar alguma coisa entre 3, 2, lá. Uma coisa mais ou menos que é um número quebrado. Mas o que nos interessa aqui é o 2 e o 8. Aqui. O que vai servir como prova para você. Porque o teu x, observa que aqui nos pontos, o teu x, tu tem o x que o valor é 8. E tu tem o x que o valor é 2. Certo? Então, fazemos para 2. Certo? Então, tu pode ver aqui, ó. Quando o x é 2, né, substituindo a equação. Quando meu x é 2, então 2 mais 7, 9. 9 para 3, 3. Ou seja, quando meu x é 2, o meu y é 3.
certo? Se eu colocasse o 3 aqui também, ó, daria 10. 10 para 3 dá 3.3, né? Não nos interessa muito, vai dar 3 alguma coisa, 3.3. Aqui vai dar número quebrado também, número quebrado, certo? Tu pode ver que a minha equação serve para achar os pontos. Qualquer valor que eu colocar aqui para x, vai dar o meu valor de y nessa equação. Ela é verdadeira porque eu coloquei o 2 aqui, eu achei o 3. O meu ponto aqui não é 3, no ponto A. Quando o meu x é 2, usando a nossa equação que nós encontramos, o meu y vai ser 3 aqui, correto? Então, para o ponto B, o meu x é 8. Se eu usasse o valor 8 na minha equação aqui, seria, no caso, eu substituindo o valor 8 aqui, ó, seria 8 mais, ficaria aqui, ó, y é igual a 8 mais 7 sobre 3, certo? Isso ficaria igual a 15 sobre 3, né? 15 para 3 dá 5. Então, meu y é igual a 5. Quando o meu x é 8, meu y vale a 5. No ponto B, quem que tem aqui? Meu y é 5. Ou seja, isso prova que a equação que nós encontramos aqui é essa aqui, é verdadeira. Certo? Tchau, tchau, e espero ter ajudado em alguma coisa.